Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fran Ribeiro e esse é o canal Construção de Riqueza. No vídeo de hoje falaremos sobre reserva de emergência. Como o próprio nome já diz, é para uma emergência e deve ser destinado para cobrir despesas inesperadas e urgentes, como por exemplo, pagar as contas mensais em um momento que você estiver desempregado. Essa reserva ela servirá para você se organizar nesse período. Uma reserva de emergência poderá ser calculada de 6 a 12 meses o valor de suas despesas fixas e não o valor do seu salário mensal. Então, como montar uma reserva de emergência de forma muito simples? Primeiro, você deverá criar o hábito de se pagar primeiro. Esse hábito muda tudo, acredite. Esse hábito ele é um divisor de águas. E as pessoas acham que se pagar primeiro é comprar um presente, fazer um churrasco, ir a uma festa ou comprar coisas que gostem. E aí falam, eu trabalho para isso, eu mereço isso. Sim, você merece isso, mas isso não é sobre merecimento, isso é sobre plantio, fazer escolhas hoje em prol de melhorias futuras. Então, pagar-se primeiro é pensar no amanhã, é no seu plantio, para depois colher. 2. Reserve 10% do seu salário antes de qualquer coisa. Use somente o que sobrar. Um exemplo muito popular quando a gente fala de reserva de emergência é na Bíblia, quando José é chamado para decifrar o sonho do faraó. E esse sonho, ele se apresenta em 2 períodos. O primeiro mostra o período de vacas gordas, que é o hoje, com abundância, com fartura. E o segundo período, ele mostra de vacas magras, que mostra a fome, a dificuldade, de passar naquele período. Então, José apresenta uma solução a Faraó, que é guardar a 5ª parte da colheita, armazenando todo o excedente para usar nos momentos de crise, para passar com mais facilidade por esse período. E o problema é que as pessoas agem como se não houvesse um amanhã. As pessoas acreditam que 5 anos é muito tempo para guardar dinheiro e realizar um sonho à vista, mas não tem medo de fazer um financiamento de 5 anos, aceitando juros absurdos que não trabalham ao seu favor. Talvez 10% do seu salário pareça muito pouco, mas imagine esse valor investido durante um ano, 2, 3 ou até mesmo 5. O diferencial está na constância dos seus aportes, das suas remessas mensais. Então não adianta de nada você ter uma reserva de emergência e não souber usar. Muitas vezes as pessoas usam de forma errada essa reserva e aí acabam sem dinheiro. E uma forma muito assertiva, que inclusive eu uso, é uma classificação de prioridades. Por exemplo, num pronto-socorro tem uma classificação de risco para atender os pacientes. Na reserva de emergência, você pode usar os mesmos critérios, dos mais graves aos menos graves. E quando você usar essa reserva, lembrar-se de repor o que foi gasto. Então, onde guardar essa reserva, E é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Eu estou falando de mim, da minha reserva. Uma reserva de emergência, ela deve ser alocada onde tem liquidez diária, para que possa ser acessível a qualquer momento. A minha reserva, eu costumo deixar em poupança ou conta corrente. E aqui vem o grande dilema, porque muitas pessoas falam mal da poupança, falam mal da conta corrente.
E aí, quando eu falo de deixar a reserva de emergência em conta corrente ou poupança, vira um dilema aí, né? Só que eu tô falando de reserva de emergência e não de investimento de longo prazo. E aí algumas pessoas me chamam de louca, que poupança não rende nada, que já foi confiscado uma vez e por aí vai. E aí falam, poupança não rende nada, nada. Mas isso não é verdade, isso é uma mentira. Ela rende sim, só que rende muito pouco em relação a outros investimentos. Só que no mundo dos investimentos existe um tripé chamado de trilema. E ele é composto por 3 características, que é rentabilidade, liquidez e segurança. O investimento, ele pode até apresentar rentabilidade alta, mas ele terá baixa segurança e pouca liquidez. É como se você tivesse uma balança e quisesse que ela tenha 3 pesos ao mesmo tempo. Isso não existe. Ou ele é alto, ou ele é baixo, ou ele é equilíbrio. Os 3 ao mesmo tempo não existe. Impossível. E além do mais, a poupança ela é segura porque ela conta com a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até 250 mil do valor investido. Esse fundo ele foi criado em 1995 para garantir aos credores o pagamento de seus investimentos caso as instituições financeiras que fossem cobertas por um fundo não conseguissem honrar com seus compromissos. Então sim, poupança é segura, tem liquidez, mas tem baixa rentabilidade. E eu estou falando de reserva de emergência, não estou falando de grandes investimentos. E essa reserva, você não é obrigado a colocar tudo. Você não tem obrigatoriedade de deixar todos os ovos na mesma cesta. Você pode diversificar sim. E aí, só lembrando que esse fundo, ele não cobre todos os tipos de investimento, tá? Só alguns. E a poupança é um deles. E aí, quanto ao confisco da poupança, que aconteceu ali em 16 de março de 1991, do governo Fernando Collor de Mello, gerando ali uma desconfiança aos usuários da poupança, criou-se então, em 11 de setembro de 2001, no governo de Fernando Henrique Cardoso, uma emenda constitucional, número 32, que proíbe o confisco da poupança, a não ser se for de resultado de atividades ilegais. Aí sim, pode confiscar. E aí, diante de tudo isso, a poupança é o que mais combina com o conceito de reserva de emergência. Ela é segura, tem liquidez, e aí tá à mão quando você precisa. Mas é você que escolhe se você prefere um pássaro na mão ou 2 voando. E aí você precisa analisar bem essa situação. Saldo em conta corrente tem alguns bancos que rendem 100% do CDI, que são garantidos pelo FGC. Também existem alguns bancos que têm aplicações em RDBs, que rendem 100% do CDI, que tem liquidez diária. Então, existem muitas outras opções antes de fazer aplicações sem conhecer o mínimo de investimento. Antes de você sair investindo o seu dinheiro suado em qualquer ativo, em qualquer fundo que você não conhece, busque o conhecimento, se informe primeiro. Porque muitas vezes você pega o dinheiro de uma vida inteira e aí você faz uma aplicação ali, muitas vezes ali numa renda variável, e aí você perde todo o seu trabalho de uma vida. Mas o problema é que as pessoas saíram de poupadores da poupança por medo de perder e passaram a devedores, comprando crédito desenfreadamente e achando que estavam fazendo investimentos, quando na verdade só estavam antecipando sonhos sem planejamento e fazem com que esses sonhos se tornem um pesadelo. Então, assim, comece pelo começo, faça um alicerce seguro e depois o acabamento.
Não inverta a ordem das coisas. Não existe passe de mágicas. Felizes para sempre. Investimentos milagrosos. Altos ganhos sem altos riscos. Portanto, estude, se informe, conheça e faça o certo. Lembre-se, não há vitória sem sacrifícios e sempre teremos que abrir mão de alguma coisa para ter outra. São as nossas escolhas hoje que impactam o nosso amanhã de forma produtiva, positiva e negativa. E aí é muito fácil dizer, eu quero ser rico, milionário. Mas o que você está fazendo hoje para isso acontecer? E aí eu deixo aqui a minha pergunta. Que semente você está plantando hoje para o seu amanhã? Muito obrigado a todos vocês. Curtam, comentem esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.